Olá, nono ano, estamos aqui de volta para mais uma aula, onde nós iremos trabalhar hoje com o tema Imigração no Brasil no século XIX. Antes da gente dar continuidade à aula, é importante salientar que a população brasileira ela é composta por vários povos. Então, primeiramente, nós tínhamos aí o povo indígena já habitando o nosso território. Posteriormente, vieram os europeus, depois vieram os africanos e depois mais europeus. Então a gente vai verificar todo esse contexto de imigração no Brasil, quais foram os fatores que levaram a esses povos de outros territórios a migrarem para o território brasileiro. Então aqui nós temos aqui alguns fatores para a imigração. Primeiramente a gente tem a abolição do tráfico negreiro de 1850, do número de escravos, da descida e da subida do preço dos escravos. A necessidade de ocupar as terras brasileiras em alguns estados, como por exemplo na região centro-oeste, que era uma região que tinha pouca população e o governo ele tinha medo de que outros povos invadissem e tomassem o território brasileiro, como por exemplo no estado de Goiás, Mato Grosso do Sul. Na região norte também havia-se essa necessidade de se povoar determinadas áreas para que não houvesse invasão de outros estrangeiros e assim não tomasse o território brasileiro. Teorias eugenistas, que é o desejo de branqueamento da população brasileira. Então tinha-se aí alguns teóricos que defendiam, que é o caso do João Batista Lacerda, que em 1911 ele foi para um congresso na Europa, onde ele defendia que a população brasileira era necessário que houvesse um branqueamento dessa população. Por quê? Porque o europeu era visto como um ser mais saudável do que os outros povos, do que o asiático, do que o africano. Ele era visto como um padrão mais belo do que esses outros povos. Então era uma teoria totalmente descabida, mas que era aceita na época, né, por causa desse eurocentrismo, da valorização do que vinha da Europa, de tudo que vinha da Europa era melhor, certo? Então a gente vai estudar mais um pouquinho sobre essa teoria mais na frente. A mentalidade escravista, né, o senhor de escravo não queria pagar salário para o trabalhador, então era mais prático para ele comprar um escravo. Ele só gastaria naquele momento que ele comprasse aquele escravo, e aquele escravo trabalharia para ele a vida toda, até a sua morte. Então, ele não pagaria nenhum tipo de salário. O que ele faria pelo escravo era somente apenas alimentar e dar guarida. Guarida seria casa. O processo de unificação da Itália e Alemanha, as guerras que vão acontecer lá na Europa vai fazer com que muitos imigrantes eles procurem novos territórios para se estabelecerem. O processo de unificação da Itália, já acabei de falar. A imigração de pobres, no geral, sem qualificação profissional, porém mais cultos que a oferta da mão de obra no Brasil. Então, esses fatores, né, fizeram com que houvesse um boom imigracional aqui no Brasil. Então, a gente vai estudar agora cada um desses fatores. Então, para a gente entender o processo de escravidão aqui no Brasil, a gente tem a entrada de negros no Brasil a partir do ano de 1830. Então, aqui dá para vocês verem aí que começou com 138 escravos. A partir do momento que vai subindo, eu tenho aqui o pico nos anos de 1848, 49, de 60 a 54 mil, né? E em 1853 aí já tem uma queda em relação a esse número de escravos. Aí, comparação de entrada de escravos no Brasil e outros países da América. Aí eu tenho aí a América Espanhola e o Brasil, né? No ano de 1551 a 1600, a América Espanhola ela tem um número maior, né? Mas vocês vejam aí que o número do Brasil em relação à América Espanhola ele fica bem próximo. Entre 1601 e 1650, né? Também o Brasil ele
passa a ter mais escravos do que a América Espanhola. Em 1651 e 1700, o Brasil ele praticamente dobra o número de escravos em relação à América Espanhola. Em 1701 e 1740, então o Brasil ele quase triplica o número de escravos em relação à América Espanhola. Em 1741 a 1800, a 331 mil contra 1 milhão e 900, então quase 4 vezes o número de escravos aí. Então perceba aí que o Brasil, ele começou, né, em 1551 com menos escravos do que a América Espanhola, mas bem próximo, e nos demais anos ele só foi aumentando, duplicando, até triplicando, quadruplicando em relação aos outros países. Então o Brasil era um país que ele recebia bastante escravos, né, devido ao tamanho do seu território e devido às atividades, por o Brasil ele ficar numa faixa tropical, equatorial, favorecia principalmente o plantio de cana-de-açúcar em algumas áreas, então essas áreas demandavam de muita mão de obra escravista. Sem falar na região sudeste, onde a gente tem hoje o estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, né, que posteriormente também vai precisar de uma grande mão de obra para a economia cafeeira. Aqui imagens aí dos navios negreiros, que eram onde os escravos, os povos africanos, eles eram transportados, então eles eram capturados em suas terras, muitas vezes até pela própria etnia deles, que pegavam e vendiam para os comerciantes portugueses, ingleses, holandeses, e eles eram arrancados da sua terra natal e iam para uma outra terra onde eles não dominavam o idioma, eles não sabiam falar o idioma local, né? Uma terra totalmente distante e totalmente desprovida de conhecimento, no qual eles eram jogados para virem à força, né? Sem falar que muitos não resistiam às viagens, né? Ou seja, eles eram colocados em porões desses navios negreiros, onde não tinham sanitização, onde não tinha uma higiene adequada, então muitos morriam de doenças, né? Então grande parte aí morria aí nesse trajeto, e os que chegavam aqui, os sobreviventes, ainda eram colocados à venda nos mercados de escravos, e os que resistiam a esse processo eram escravizados, e aí tinham sua vida escravizada durante a sua vida toda, né? Então imagine você ser capturado no seu país e ser levado para outro sem você conhecer nada, né? Sem falar nas condições de transporte também, que não eram adequáveis. Então aqui a gente vê aí, ó, em relação aos imigrantes do século XIX, a gente vai ter aí um grande contingente de italianos, espanhóis, alemães, japoneses, portugueses, sírios, de turcos e outros de outras nacionalidades. Então percebo aí que aqui, ó, eu tenho, né, um grande contingente de povos vindo da Itália. Então a Itália, ela mandou muitos imigrantes aqui para o Brasil. Por que ela mandou muito imigrante para cá, para o Brasil? Porque, como eu já falei logo no início desse slide, tivemos aí uma guerra, duas guerras na Europa. E sem falar que o governo brasileiro ele tinha esse sonho, né, de embranquecer mais a população brasileira. Então ele foi lá fazer proposta lá para os povos italianos para vir para cá, para o Brasil, que a situação deles aqui seria melhor, tinha muitas terras. Só que quando eles chegaram aqui, as promessas que tinham feito para eles não eram bem assim, né? Então eles foram contratados para trabalhar nas fazendas no lugar dos escravos, porque quando houve a libertação dos escravos africanos, eles não queriam mais trabalhar nas fazendas, porque eles achavam que não iriam receber salário, né? Eles foram maltratados a vida toda deles. Então muitos não queriam trabalhar por conta disso.
porque achavam que não iriam receber por conta desse trabalho. E aí o governo ele foi pressionado por esses produtores de café para que eles trouxessem imigrantes de fora. Então esses italianos eles foram ludibriados para virem para cá. E aqui quando chegaram viram que era muito trabalho e pouco salário. Então muitos não aceitavam essas condições oferecidas e outros, né, aceitavam, juntavam dinheiro e outros tinham até suas próprias fazendas. Então a gente vai receber um grande contingente de italianos no século XIX, entre 1894 até 1903, devido a esse atrativo desse governo brasileiro de que aqui as coisas seriam melhores para eles, certo? Mas a gente está vendo aqui que outros povos também que mandou um grande contingente foram os portugueses. E até bem menor quantidade em relação aos italianos, ó, quando a gente olha aqui no gráfico. Depois a gente vai ter aí os espanhóis. E depois aqui a gente vai ter os japoneses. Os japoneses também participaram lá da Segunda Guerra Mundial, foram atraídos pela promessa de terras e pela promessa de trabalho aqui no nosso território, já que o território japonês nesse período ele estava arrasado. Então a gente vai receber um grande contingente de japoneses. Mas esses japoneses eles vão se estabelecer, assim como os italianos, no sul e sudeste do Brasil. Então a gente vai ter uma grande contingente de italianos e japoneses, mas no sul e sudeste do Brasil. O nordeste eles não vieram, então vieram mais para o sudeste e sul do Brasil. Aí aqui a gente vai falar novamente aí sobre esse projeto de branqueamento da população brasileira, né? A partir de 1895, o Modesto Broncos ele propõe essa anomalia, né? E foi bem aceito aí pelo governo, foi bem aceito pela população, porque, como eu já falei para vocês anteriormente, eles tinham o europeu como um povo que era um povo forte, um povo sadio, um povo belo, um povo no qual era destemido, era provido de inteligência. Então ele menosprezava todos os outros povos, os asiáticos, que são considerados da etnia amarela, os africanos, que são considerados da etnia negra. Então eles menosprezavam todos esses outros povos e achavam que o povo europeu ele era um povo mais belo, ele era um povo mais inteligente, entre outras coisas. Então uma visão totalmente racista na época, e foi aceita por vários governantes. Então eles tinham essa teoria de que a cada geração que fosse passando, se viesse um europeu para cá, essa população brasileira ela iria embranquecendo até acabar com os traços negroides da população. Então vejam aí que anomalia nós tínhamos aí no passado e era defendido pelos nossos governantes. O sistema de parceria, implantado na fazenda Ibaica em 1846 pelo senador Vergueiro, por colonos suíços e alemães. Então, a Europa ela mandou um grande contingente populacional para cá, para o Brasil. A gente viu que mais italianos, espanhóis e portugueses, mas também vieram suíços, vieram ucranianos, vieram outros povos aí do leste europeu também. Os fazendeiros brasileiros pagavam o transporte, a hospedagem, o gasto até a primeira colheita. Então, isso aí eram duas promessas que eram feitas lá para os povos. No pagamento dos trabalhadores, os fazendeiros se reembolsavam dos custos, ou seja, quando eles começavam a trabalhar aqui, aí eles começavam a descontar o que o fazendeiro pagou para trazer esse europeu para cá. Então vejam aí que esperteza, mas eles só sabiam disso quando eles desembarcavam e começavam a trabalhar, que eles iam ter que pagar o custo da viagem. Gerava o endividamento do imigrante e o aprisionamento dos mesmos até a quitação da dívida, ou seja, outro tipo de escravidão. Salário baixíssimo eram pagos aos trabalhadores e tinham direito a 1/3 da colheita. Consequência, revolta dos parceiros, no caso dos trabalhadores, proibição da imigração para o Brasil nos países de origem de imigrantes, ou seja, muitos países eles começaram a perceber que a promessa do governo brasileiro não era tão boa para o seu povo.
E aí gerou-se uma crise, né, onde começou-se a faltar mão de obra aqui nas fazendas do Brasil. A imigração subvencionada ou colonato. O governo brasileiro paga o custo de transporte e hospedagem, aí já não é mais o fazendeiro, é o governo. O contrato ou empreitada, pagamento por tarefa, cuidado do número fixo de pés de café, direito ao cultivo de gêneros alimentícios, ou seja, o governo garantiria que ele teria um pedacinho de terra para poder fazer o seu próprio cultivo também. O contrato, a divisão da colheita com o proprietário ou venda de sua parte da colheita. Remuneração, salário básico proporcional aos pés de café cultivado, mais pagamento extra pela colheita. Principais áreas de imigração: Itália, Alemanha, Espanha e Japão, como a gente já viu naquele gráfico anteriormente. Área de destino: Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Ocupação de terra com pequenos lotes e própria formação de colônias. Em São Paulo, o trabalho nas lavouras cafeeiras. Então, São Paulo foi o estado que ele mais atraiu imigrante internacional nesse período. Atraiu muito imigrante italiano para as fazendas de café, depois imigrantes japoneses, entre outros. Aqui tem a imagem aí dos imigrantes aqui no Brasil. Então a gente percebe aí, né, imagens aí. Aqui embaixo eu tenho colonos italianos na colheita da uva no Rio Grande do Sul. Aqui eu tenho a imagem de imigrantes partindo para o interior paulista. Isso aqui foi uma infraestrutura deixada pela economia cafeeira. O que é infraestrutura? Portos, estrada, ferrovia, aeroporto, rodovia. Então tudo isso aí é infraestrutura. E essa infraestrutura deixada pelo café em São Paulo posteriormente vai fortalecer o estado a ser o estado mais industrializado do Brasil. E é assunto para nossas próximas aulas, né? Então aqui tem a chegada de imigrantes aqui no Porto de Santos. Então o Porto de Santos era a principal entrada de imigrantes europeus aqui dentro do território brasileiro. E aqui eu tenho as consequências da imigração, né? Mais condições de trabalho nas fazendas, a ida de imigrantes para as cidades e formação de camadas operárias, operários italianos influenciando o anarquismo, ou seja, o italiano ele já tinha uma mentalidade lá na Europa. Então aqui quando ele chega, que ele vê a mentalidade dos donos de fazendas aqui no Brasil, eles começam a lutar contra esses ideais desses fazendeiros, né? Então eles vão começar a dar muita dor de cabeça para esses fazendeiros. A ocupação de terras ao sul do Brasil, principalmente a imigração europeia, italiana, espanhola, alemã. Então tem várias cidades no sul do Brasil que elas foram fundadas por esses imigrantes, como por exemplo em Santa Catarina temos várias cidades aí fundadas por imigrantes alemãos, como um exemplo Brusque, Blumenau, Tubarão. Tem várias cidades lá em Santa Catarina que elas foram fundadas por imigrantes alemãos. As leis de terras em 1850 garantiam a terra na mão dos mais ricos. Antes das leis a gente tinha essas Marias, a coroa doava ou a ocupação, ou seja, o Brasil, né, antes de ter a ocupação territorial, ele foi dividido em vários lotes de terra, né? Quem não lembra aí das capitanias hereditárias, né, que foi a primeira forma de lotear o território brasileiro e distribuir esse território na mão dos donatários, que eram poucos, e essa cultura aí de loteamento, ela vai permanecer até hoje. Hoje a gente tem muita terra aqui no nosso território, mas essa terra ela está na mão de poucas pessoas. Aí depois da lei, as propriedades de terra elas poderiam ser compradas. Com a lei, a expulsão dos povos que ocupavam a terra. Os imigrantes, 3 anos no Brasil, o lote mínimo ele já poderia pagar à vista. Os trabalhadores para as fazendas por baixos salários. Então percebam aí como houve uma mudança aí dessas leis, mas a gente ainda percebe que ainda há essa cultura de ter terras na mão de poucas pessoas. Aí aqui, ó, no final, um dos meus alunos fez essa charge em relação à aula de hoje, e a atividade que vocês vão me mandar hoje, vocês vão fazer uma ilustração a respeito
da imigração aqui no Brasil. Vocês vão fazer um desenho sobre qualquer uma dessas temáticas que foi abordado aqui na aula de hoje, sobre a imigração africana, a imigração europeia. Vai fazer essa charge e vai me enviar, certo? Então você vai fazer o desenho, tira a foto e me envia sobre a aula de hoje, tá bom, pessoal? Então, em relação à aula de hoje, a gente vai ficando por aqui e eu estou aguardando aí o exercício para vocês me enviarem, tá bom? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar também. Fiquem com Deus e até a próxima.